eu sou a Viviane, você está no canal da Ascoferj. Nosso convidado de hoje aqui no Ed Farmácia é Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma. Sérgio, seja bem-vindo, obrigada por se conectar com a gente. Olá, Viviane, é um prazer estar aqui nesse dia, né? Parece que eu sou o 100º entrevistado do programa e é muito legal saber que a gente tem um canal, tem um programa que já falou 100 vezes para esse público tão importante que é o público de farmácia. Então, é um espaço importante para a farmácia brasileira. Parabéns. Obrigada. A gente sente muito orgulho mesmo desse trabalho que a gente tem feito ao longo aí de praticamente 2 anos de programa. Obrigada, Sérgio. Eu quero começar esse papo contigo falando sobre o Farmácia Popular. Na última semana, a gente teve aí tivemos rumores, né, de que o programa seria encerrado para engrossar lá os recursos do Renda Brasil. Qual a sua sensibilidade em relação a isso? Você acha que existe alguma chance de o governo federal encerrar o Farmácia Popular? Espero sinceramente que não. Logo que a gente soube dessa notícia, a gente fez algumas manifestações para pessoas do governo que a gente conhece, né? Enviamos uma manifestação para o próprio ministro Paulo Guedes. Esse programa é muito importante, principalmente para as pessoas mais pobres, para as pessoas que não têm acesso à medicação. Então, talvez esse foi um dos poucos passos que o Brasil deu efetivamente em ter uma assistência farmacêutica mais efetiva, né, para os doentes crônicos. Então, seria lamentável se o governo extinguisse o programa. Então, a gente se colocou à disposição do governo para estudar, ajudar, ou seja, melhorar a gestão do programa, né, com ideias e tudo que a gente possa fazer, realmente a gente vai lutar muito para que esse programa não seja extinto. Inclusive, fala-se até numa expansão, incluindo aí serviços farmacêuticos, por exemplo, né, como acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos, mas assim, isso é até uma outra pauta aqui para o nosso programa. Decreto de logística reversa de medicamentos. Esse decreto ele foi publicado no início de junho e ele foi fruto, né, Sérgio, de um acordo do governo com todos os entes da cadeia farmacêutica, indústria, distribuição e varejo. A Abrafarma, que representa o varejo, as grandes redes, ficou satisfeita com os termos desse acordo? Olha, foram 10 anos de discussão. Eu acho que a gente perdeu muito tempo em não ter feito esse acordo antes, né? Não por parte do varejo nem do atacado, a gente sempre esteve disposto. A Abrafarma hoje, as redes associadas já recolhem toneladas de medicamentos por ano da população. Então a gente tem um papel, a gente sabe da importância disso, então a gente tem essa consciência, mas infelizmente a gente nunca ouviu, e é necessário dizer isso, do lado da indústria, é a mesma ideia, a mesma vontade. Então, quando surgiu a ideia do decreto, houve uma consulta pública, a gente ficou muito feliz desse setor realmente ter sentado e ter decidido, ou seja, ok, agora chegou a hora de discutir esse assunto seriamente. E o decreto é um avanço enorme. Imagina um Brasil quase 6 mil municípios, né, 5.500 municípios, cada prefeitura decidindo de forma isolada, cada estado promulgando lei. Então isso ia virar como já tem uma complexidade muito grande nesse tema, sabe? Então, quando avançou, eu acho que é uma vitória de todo mundo, vitória de todo o setor, do consumidor no final das contas, né? Eu recebi, só a título de curiosidade, no dia seguinte que a gente fechou o decreto, aí um executivo da indústria farmacêutica mandou um WhatsApp para mim, disse, como é que pode? 10 anos de discussão e o decreto é fechado justamente nos termos que a Abrafarma defendia, porque a gente defendia que a farmácia fizesse a parte dela, o distribuidor fizesse a parte, e o fabricante fosse responsável pela destinação final. Aí eu mandei uma figurinha para ele, uma pedra, uma imagem lá de Jericoacoara, do Ceará, da minha terra, como tem uma pedra furada lá, dizendo, olha, água mole em pedra dura, né? Então, mas é uma vitória de todo mundo, não é uma vitória do setor varejista, é uma vitória do consumidor e assim a indústria, no final das contas, vai ficar muito feliz por ter assumido a responsabilidade disso. A gente não tem tempo para explicar aqui qual é a proposta a proposta não, porque já é um acordo aprovado, né? Mas quais são os termos ou como que essa logística reversa vai acontecer, mas eu te convido a navegar aqui no canal e você vai encontrar uma live que nós fizemos explicando tintim por tintim de como vai funcionar a logística reversa aprovada por esse decreto no início de junho. Dá uma procurada aqui que você vai achar.
Sérgio, prescrição digital. Que tema cabeludo esse, desculpa até o termo, né? A gente vê aí que o setor tem muitas dúvidas, principalmente os profissionais que estão ali na ponta, recebendo essas prescrições digitais. Eu mesmo participo de grupos e vejo ali o desespero. Eu posso até falar desespero, porque eu vejo farmacêuticos desesperados, sem saber o que fazer com algumas receitas. Então, a gente tem aí várias propostas, vários modelos circulando, mas eu quero te perguntar qual é, na visão da Abrafarma, o modelo ideal de prescrição digital para o Brasil? O que vocês propõem? O que vocês acreditam? Olha, eu tenho, na verdade, algumas certezas nessa área. Primeira certeza, o consumidor tem que estar no centro de tudo. O consumidor tem que continuar a ser o elo, a pessoa que decide onde vai comprar o seu medicamento. Ponto. Não é a plataforma que decide isso pelo consumidor, não é o médico que decide isso pelo consumidor, não é a farmácia que decide isso pelo consumidor. Então, qualquer modelo que a gente venha implantar no Brasil, definitivamente, tem que levar em conta o consumidor. Ele sai do médico, o médico fez uma anamnese, ele recebe uma prescrição e ele escolhe a farmácia onde vai adquirir o seu medicamento, onde vai dispensar a sua receita. Isso quer dizer que todas as plataformas que têm prescrições eletrônicas, que os médicos aderem, ótimo, espetacular, tem tecnologias incríveis, elas devem entregar essa prescrição num local público, acessível ao usuário, que é, no final das contas, o dono da prescrição. Então, a gente tem essa convicção. A gente não acredita em modelos fechados, a gente não acredita em modelos excludentes, a gente não acredita em alguém escolhendo o medicamento pelo consumidor. Então, o Brasil tem que utilizar um sistema e tem que aprovar uma regulamentação que diga, ok, consumidor, se você optar por uma prescrição digital, você foi no médico, você não quer mais ter acesso ao papel, é direito seu escolher onde vai aviar a sua receita. Então, a gente tem ainda que convergir todos os esforços de tecnologia, tem muita conversa aí para fazer, inclusive passando pelo Congresso Nacional, quem é, a meu ver, quem cabe a palavra final sobre isso. A sociedade tem que discutir e discutir um sistema aberto, focado no consumidor e que seja acessível a qualquer farmácia. E mais ainda, ninguém pode pagar por isso. Isso tem que ser custeado pelo sistema. Se o médico vai contratar uma plataforma e quer fazer uma assinatura de uma plataforma, ótimo. Se as plataformas querem vender serviços, ótimo. Mas as farmácias nem consumidores podem pagar pelas receitas. Isso é ilegal, isso seria, acima de tudo, absolutamente imoral. Em relação, Sérgio, falando especificamente do validador de documentos digitais de saúde do ITI, vocês já chegaram a analisar esse validador? Vocês acham que que é o modelo mais próximo do que seria ideal para o consumidor brasileiro? Não, eu não acredito. Eu tenho acompanhado todas as discussões, a gente acompanhou muita discussão de uma possível RDC da Anvisa. Não acredito em modelos fechados. O ITI é um modelo fechado. Né? Por que a gente também tem que abrir mão de todas as tecnologias, de tudo que foi investido em telemedicina, em inúmeras plataformas? Por que um médico do Einstein, então vou citar um hospital, o nome desse hospital, porque é famoso, né? Que tem o seu próprio sistema de prescrição, de histórico de paciente, por que o médico tem que sair dessa plataforma e entrar numa outra plataforma para prescrever um medicamento? Não faz sentido, gente. O que a gente tem que ter é uma regulamentação que adote todas as plataformas possíveis, adote as tecnologias necessárias, com segurança e ponto. Não tem que exigir certificado digital para ninguém. Certificado digital, faz 20 anos que esse negócio foi criado, de lá para cá tem uma série de tecnologias que garantem segurança. Né? Você não tem que exigir certificado digital de farmacêutico, como está se aventando aí numa discussão que houve Da recentemente no RDC. governo. Uhum. Então, não faz sentido isso. Nós não podemos complicar a vida do paciente, nem podemos complicar a vida do médico. Temos que ter sistemas seguros, sistemas que garantam autenticidade, segurança, agora que seja prático. Se você for, eu ter uma conta num banco, quem certifica a minha conta corrente? O banco.
O sistema do banco garante que eu sou uma pessoa legítima e estou transferindo dinheiro para uma outra pessoa. Então, hoje já existe blockchain, existem tecnologias suficientemente maduras, inclusive no Brasil, para a gente garantir que esse processo seja transparente. De novo, um sistema aberto, um sistema que pense o consumidor no centro, que não crie mais problemas. A gente não precisa de mais cartórios digital. A gente precisa de menos papel, mais tecnologia, mas com segurança. Obrigada, Sérgio. Pessoal, a gente fez aí algumas lives e o próprio Ed Farmácia tem uma série de entrevistas com pessoas, profissionais ligados a esse tema, então vocês estão convidados a navegar aqui no canal para saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais esse tema, porque também não dá para aprofundar aqui na entrevista com o Sérgio. Sérgio, desoneração de medicamentos. A Abrafarma chegou a liderar uma frente parlamentar por um tempo sobre a desoneração de medicamentos e fala-se muito pouco disso ultimamente. Fala-se em reforma tributária, mas pouco. Quais são as perspectivas dessa desoneração de fato dos medicamentos no país? A Abrafarma chegou a conduzir 2 campanhas e nas duas, somando as 2 campanhas, a gente reuniu mais de 6 milhões de assinaturas de brasileiros pedindo a desoneração do medicamento. É muito injusto que um medicamento pague 33% de impostos. A carga tributária brasileira é muito alta de modo geral, mas o medicamento, gente, é um bem essencial. Então, assim, você tem para uma carga tributária média global de 6%, e para países que cobram até 0 de imposto sobre medicamento, nós temos uma carga de 33%. Ou seja, de cada caixinha, 1/3 são impostos, são recolhidos em diversos entes. Então, assim, a gente acha que a proposta do governo, infelizmente, dá um passo atrás, porque na criação da CBS, os remédios foram simplesmente considerados como sendo um IP como outro qualquer, e a gente já teve algumas reuniões com o Ministério da Economia, a gente já mostrou esse absurdo, ou seja, em vez de avançar, ao invés de desonerar os medicamentos que ainda precisavam ser desonerados e PIS/COFINS, a gente voltou a cobrar, pela proposta do governo, voltou a cobrar PIS/COFINS de todo mundo. Então, isso é um absurdo, porque aumenta ainda mais o custo do medicamento, reduz o acesso e, pior ainda, isso tem um efeito cascata, Viviane. Porque muitas legislações estaduais de isenção de ICMS estão baseadas justamente na isenção federal. Então, se você quebra a isenção federal, se você diz que não há mais isenção federal, todos os outros medicamentos, inclusive aqueles que já tinham de desoneração estadual, vão pagar mais imposto. Ou seja, todos os medicamentos de alto custo, tratamento de câncer, tratamento para doenças autoimunes. Então, assim, a gente já colocou essa questão para o governo. A Abrafarma e Sindusfarma tiveram uma reunião conjunta no Ministério da Economia. A gente espera que o governo entenda essa posição e repense o medicamento como sendo um bem essencial. Outras propostas que estão tramitando, né, como a do ex-deputado, baseada no trabalho do ex-deputado Raul, são propostas que já consideram o medicamento como um bem essencial. Então, a gente não pode baixar essa bandeira, a gente continua nessa discussão. E agora que a Câmara Federal, o Senado, o Congresso vai discutir a reforma tributária, a gente tem que estar lá, o setor, a população, todo mundo mostrando a importância dessa categoria de produtos, né, para a vida das pessoas. Sérgio, então, você acha que essa complexidade da carga tributária brasileira, esse peso, esse tamanho, pode interferir e desmotivar a entrada de players multinacionais aqui no Brasil, como, por exemplo, a CVS, a Casa Saba? A CVS era dona da Onofre e a Casa Saba Drogas Mil. Na época, Drogas Mil, mas elas saíram do país, né? Elas desistiram, digamos assim. Por que isso? A complexidade do Brasil, né? O famoso custo Brasil. Então, a gente tem desde os impostos, mas também toda uma complexidade regulatória, uma complexidade trabalhista também, né? Então, eu acho que isso tudo assusta muito o estrangeiro, né? Como dizia uma frase, não sei de quem é essa frase, o Brasil não é para principiantes. Então, é ruim ouvir uma frase como essa, mas, ao mesmo tempo, aponta sabe, um dever de casa que a gente precisa fazer, né, melhorar esse arcabouço regulatório, essa complexidade tributária que a gente tem. A gente não é contra a reforma tributária, tá? A gente é a favor da reforma tributária. A gente só acha que o medicamento tem que ser tratado de forma justa, principalmente por causa de acesso à população, né? A gente ainda tem, Viviane, 50% das pessoas que abandonam o tratamento.
E um dos motivos pelos Coisa. quais abandonam o tratamento é justamente o preço do produto. E a gente sabe que hipertensão maltratada, diabetes não tratado, isso vai virar AVC, vai virar, ou seja, doenças crônicas que ao final custam muito caro, muito mais caro para o país. Então, assim, os países que já fizeram essa conta, uma conta de farmacoeconomia, né, já descobriram, eu dou assistência farmacêutica no início, reduzo a carga tributária, porque no final o custo vai ser muito menor para a sociedade. E está aí um grande motivo para o farmácia popular não ser encerrado, né, Sérgio? Sem dúvida, sem dúvida. O farmácia popular trata justamente as doenças crônicas, doenças de base, né? E a gente é testemunha de realmente a quantidade de pessoas que não têm condições, que compram. Quando o sistema está fora do ar, as pessoas, nossa, mas eu vim de longe, né? Mas assim, eu estou vindo depois do meu trabalho, né? Então, é muito custoso não ter o acesso para as pessoas. Então a gente conhece isso. Só quem está no balcão da farmácia conhece o quanto isso é caro, né, para as pessoas que precisam. Sérgio, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem atualmente dois projetos de lei em tramitação, um a favor e outro contra a venda de medicamentos em supermercados. Como isso tem sido conduzido pela Abrafarma a nível nacional? Olha, nós temos acompanhado isso muito de perto, né? Então, a gente tem tido discussões grandes no Congresso Nacional, no Senado, participar de audiências públicas, no Congresso, na Câmara Federal. É um outro tema muito espinhoso, né? Os supermercadistas, eles sempre têm um argumento econômico, né? Eles dizem que se os supermercados vendessem medicamentos, venderiam mais barato. Não é verdade. A gente fez um painel e a gente faz isso, monitora constantemente, sabe? Não são dados que a gente não publica, mas a gente faz monitoramento de preço. E assim, em mais da metade das vezes, os produtos que são vendidos, ou seja, ambos os canais, né, produtos de higiene e beleza, produtos que supermercados e farmácias vendem simultaneamente. As farmácias ganham, vendem 60% em alguns casos, mais barato que grandes hipermercados, inclusive. Então não é verdade que eles venderiam mais barato, né? Então é uma meia-verdade, digamos assim. Mas o maior problema do MIP fora da farmácia é a falta da assistência farmacêutica. Na verdade, a rigor, o supermercado já pode vender MIP, desde que ele tenha uma farmácia, desde que ele tenha um farmacêutico, desde que ele siga as mesmas regras. A discussão é, ok, eu quero vender medicamento, né, no caso do supermercado, quer vender medicamento sem regra nenhuma, sem farmacêutico, sem seguir regras de boas práticas. Então, assim, isso é absolutamente ruim, de novo, para o consumidor, né? É o consumidor que precisa de informação. Em 70% das vezes, ele procura alguém na farmácia, seja um atendente, seja um farmacêutico, para tirar dúvidas sobre o produto. Não só sobre localização, mas sobre diferença entre eles. Com quem ele vai falar? Com o caixa? Com o rapaz do açougue? Com o repositor da Coca-Cola? Com todo respeito à Coca-Cola? Com o rapaz que está limpando o chão do supermercado? Gente, esse medicamento, esse produto não é uma linguiça, não é cerveja, não é um produto de livre escolha. As pessoas usam porque precisam. E mais, então sintoma, assim, seria muito sintomático e um sintoma ruim para o Brasil dizer assim, ok, eu posso vender MIP em qualquer local. É como se dissesse, tudo bem você abandonar o tratamento. Cuida só do seu sintoma. Gente, isso em longo prazo custa muito caro. E para aquelas pessoas que dizem, mas os Estados Unidos vende medicamento no supermercado, tá? Vende, mas lá tem farmácia. Dentro do É, supermercado tem uma não ter, farmácia. Tem um não ter farmacêutico. Então, não ter uma farmácia, não seguir as mesmas regras que a farmácia segue, que são muitas, porque é um setor muito regulamentado, não Esse é seria o ponto. justo. Do ponto Esse de é o vista ponto. econômico, não seria justo. É uma concorrência desleal, né, Sérgio? Exatamente. E além de que você não pode negar ao consumidor a informação que é devida para ele. Ele tem sim que ter alguém que ele pode consultar sobre aquele produto. Então, uma farmácia nos Estados Unidos, um supermercado que vende medicamento, tem farmácia dentro. Segue as regras. É igualzinho uma farmácia, só está num local muito mais amplo. Então, assim, não vamos comparar o que não é incomparável, né? Isso é realmente injusto. Sérgio, pandemia de coronavírus, eventos cancelados, remarcados, adiados.
desafio da Abrafarma de promover um Future Trends totalmente virtual. Como é que vocês estão aí preparando e organizando essa novidade para 2020? Olha, tem sido muito difícil, né? Quando você tem um evento presencial e a gente coloca 5.000 pessoas aqui no Centro de Congressos de São Paulo, a gente previu tudo, né? Tem a UTI lá fora, para cada projetor a gente tem um outro projetor ligado em stand-by, aquelas multitelas, você nem nota se um projetor quebra, né? Você tem 6 projetores transmitindo, tem mais 6 em stand-by, com o mesmo sinal, prontinho para entrar. Então a gente tem toda uma estrutura, então essa estrutura é muito controlada. Agora, no Future Trends, nós temos um ambiente incontrolável, né? Nós vamos fazer 26 transmissões de sites diferentes, de locais diferentes, estúdios diferentes, cada rede transmitindo o seu encontro varejista. Só que assim, a gente está tomando todas as cautelas para que isso seja, que funcione muito bem, né? Então, com sistemas redundantes, com uma plataforma muito bem montada. A gente já está hoje, nós estamos há aproximadamente 18 dias do evento, com 6.500 pessoas confirmadas, né? E muita gente da indústria me agradecendo por não ter cancelado esse evento, né? Por ser uma oportunidade única de já planejar 2021. Então, a gente vai fazer 2 super sessões, um convidado de Israel, um convidado dos Estados Unidos. A gente vai ter um pré-evento com o Close-Up e a IQVIA, e a gente vai ter as 26 sessões enquanto varejista, torcendo para dar tudo certo, e vai dar certo, se Deus quiser. Eu ainda não consegui a minha credencial, mas eu estou no pé da assessoria. Opa, você está convidado, com certeza. Bom, gente, o Future Trends vai acontecer de 14 a 18 de setembro. Sérgio, a gente vai encerrar. Qual é a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo? Pessoal, estamos aqui na linha de frente do combate à Covid-19, todo mundo trabalhando. Eu só posso deixar aqui na 100ª edição do Ed Farmácia um agradecimento a todos que militam nesse setor, todos os farmacêuticos, todos os gerentes. Pessoal, muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito a cada dia. Sérgio, muito obrigada pela participação aqui no programa. Foi um prazer falar contigo. Prazer foi todo meu. Pessoal, obrigada por ficar com a gente até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o link desse vídeo, comente, deixe a sua sugestão de pauta aqui embaixo nos comentários e o mais importante, se inscreva, porque ao se inscrever você recebe todas as notificações dos próximos conteúdos que a gente publica. A gente se vê na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá!